Paz do Senhor. Quero saudar a todos que estão em seu lar, acompanhando este culto, também com essa gloriosa paz. É bom poder estar na casa de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor tem recebido o louvor de tua igreja, a adoração de sua igreja. Um texto bem conhecido, porém esquecido muitas vezes por nós que temos a incumbência de pregar a santa palavra de Deus. O Evangelho é do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem escreveu, nosso irmão João. O capítulo é o 3 e o versículo. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Nós temos o privilégio de termos o nosso irmão João aqui na nossa igreja, né? Que coisa boa. Ganhasse um galardão no céu. Senhor, Deus abençoe. Diz a palavra de Deus, apenas o versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Esse é um diálogo em que teve Jesus, um diálogo que Jesus teve com Nicodemos, que era mestre da lei. Um homem cheio de conhecimento, mas quando se deparou com Jesus, todo aquele conhecimento humano teve que bater continência ao conhecimento divino. Glória seja dada ao nome de Jesus. E nesse diálogo onde Cristo tem com Nicodemos, depois de Cristo falar sobre as coisas espirituais para Nicodemos, e Nicodemos não entender, porque Nicodemos, por mais conhecimento que tinha, era um conhecimento limitado, humano, Jesus expressa essa grande verdade, expressa essa verdade que entoou e entoa no mundo inteiro, que passou por séculos, por tempos, para chegar até hoje e alcançar você que está aqui e você que está em sua casa ouvindo essa palavra. Jesus olha continuamente para Nicodemos no seu diálogo e vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nesse texto, Jesus faz questão de revelar o amor do eterno Deus. O amor de seu Pai por toda a humanidade. Um amor ilimitado. Por isso que Jesus é claro em dizer que Deus amou o mundo. Deus amou todos. O amor de Deus não é para um grupo especial. O amor de Deus não é para um grupo, não é para os seus, sabe, aquele grupinho que ele escolheu para ele, não. Deus amou a todos, independente de etnia, independente do seu credo religioso, independente de quem quer que seja, o amor de Deus alcança o espírita, o amor de Deus alcança o católico, o amor de Deus alcança o ateu, o amor de Deus alcança o homossexual, o amor de Deus alcança o traficante, o amor de Deus alcança o usuário de droga, o amor de Deus alcança a prostituta, o amor de Deus alcança
a humanidade. Deus amou o mundo. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. É um amor que alcança todos aqueles que estão perdidos em seus pecados. Deus amou o mundo. Existe alguém que vai dizer que Deus amou um grupo? Não, o texto diz: Deus amou o mundo. Mundo esse que foi perdido, que perdeu o seu relacionamento com Deus por causa dos seus pecados. Deus criou o ser para adorar a Ele na beleza de sua santidade. Mas esse ser, que é o ser humano, perdeu esse relacionamento com Deus por causa do pecado. O relacionamento do Criador e a sua criatura foi rompida por causa do pecado original que chamamos de pecado adâmico. Quando Adão, quando Eva, os primeiros seres humanos que estavam na terra, desobedecem à ordem do divino, esse ser então rompe o relacionamento que tinha com o Criador. Isaías deixa isso claro, quando ele vai revelar quem é Deus, no capítulo 59, o primeiro versículo. Deus é aquele que não está com seus ouvidos agravados para que não possa te ouvir, nem tampouco com as suas mãos encolhidas para que não possa te salvar. Esse é o Deus de amor, esse é o soberano Criador dos céus e da terra. Porém, todavia, o versículo de número 2 vai revelar quem somos nós. A Bíblia aqui diz que Deus é aquele que não está com seus ouvidos agravados e em tão pouco com as suas mãos encolhidas. É a Bíblia que vai dizer: mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se a Bíblia Sagrada terminasse nesse verso, estávamos totalmente perdidos. Mas é a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, que diz que os nossos pecados nos separam de Deus. É a mesma palavra que vai dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus está dizendo: Deus amou o mundo, um amor totalmente ilimitado. Mas Jesus também vai dizer que esse amor, além de ilimitado, é um amor inexplicável. Deus amou o mundo de tal maneira, não havia como medir esse amor, e ele faz questão de usar essa expressão: de tal maneira. Não há como explicar esse amor, não há como medir esse amor, não há como ter como contar, não tem como expressar, não há palavras que expressem esse amor. E ele vai dizer: é de tal maneira. Eu já contei em outras oportunidades, eu vou ilustrar para você entender. Um grande professor de teologia, que dava aulas de várias matérias. Então, os alunos de outras salas ficaram sabendo que ele iria dar aula sobre o amor de Deus, falar sobre esse amor. E todos os alunos, então, se reuniram e foram para a sala que ele iria falar sobre esse amor. Então, ao chegar na noite da aula, onde os alunos estavam, inclusive os professores estavam ali também para poder ouvir sobre isso, porque aquele professor era reconhecido até pelos outros professores que ali estavam. E quando sentaram na sala, a sala cheia, ele pediu: abra o seu caderno, coloque a data do dia, coloque o seu nome. Assim que fizeram, falou: agora pule uma linha. Pularam a linha e ele falou: escreva agora: o amor de Deus é inexplicável. Todo mundo escreveu: o amor de Deus é inexplicável. Feche o caderno, levante, podem ir para sua casa. Não há teólogo no mundo que possa explicar esse amor. Não há pastor no mundo que possa explicar esse amor.
Não há pregador no mundo que possa explicar esse amor. Esse amor é inexplicável, é por isso que estamos aqui. É por isso que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor inexplicável, mas ele também é um amor exigente. É um amor que não se limita, é ilimitável, porque ele amou o mundo. É inexplicável, porque não há palavras que possa expressar, que possa explicar esse amor. Mas esse amor é um amor exigente. É um amor que precisamos compreender, que ele não se explica, que ele não se limita, mas ele não compactua com o pecado. Ele não compactua com o erro humano. O texto sagrado, apenas desse versículo tão rico, ele vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas a vida eterna. A exigência desse amor é que a humanidade creia exclusivamente em seu Filho Jesus, o Cristo. Por mais que o amor de Deus seja inexplicável, por mais que o amor de Deus seja grande, que não se dê para medir, não existe salvação para aquele que não crê no Filho de Deus. A exigência do amor de Deus é exclusividade. Jesus nunca foi ecumênico. Eu vou repetir: Jesus nunca foi ecumênico. Jesus é exclusivista. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Precisamos compreender que esse amor exigente de Deus não compactua com o pecado. Você que está me ouvindo aí da sua casa, você precisa compreender que Deus te ama, mas Deus não compactua com o pecado que você está cometendo. Deus te ama de uma forma inexplicável, mas esse amor não vai fazer Deus compactuar com os seus erros. Você mesmo que está me ouvindo em sua casa, que outrora estava na casa de Deus, na igreja local, adorando, pregando, cantando, orando, buscando a presença dEle, mas se permitiu ser envolvido pelo mundo vil, se permitiu ser envolvido por esse mundo pecaminoso, que te apresentou coisas que agradaram a sua carne, você fragilizou, abriu mão de Deus e de sua casa e foi para o mundo alimentar a sua. Deus quer que você entenda que o amor dele por você não diminuiu, não acabou, mas ele não compactua com a vida devassa que você está vivendo. Deus está entrando dentro da tua casa agora com essa palavra, para te fazer você entender que você precisa se arrepender dos seus pecados e voltar para Jesus. Aleluia! O sagrado é claro em dizer: Deus ama ao ponto de ter esse amor doador para doar o seu Filho. Mas existem dois pontos interessantes que precisam ser percebidos nesse verso. E eu vou falar sobre esses dois pontos e entrego o microfone. O texto é claro: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus faz questão sobre o ato de perecer, de sofrer. Jesus veio para que o ser humano não pereça, mas o que é isso? De que ele está falando?
de perecer enquanto terra, não. Porque Jesus mesmo deixou claro que o sol nasce para justos e injustos, que a chuva cai para justos e injustos. Salomão é claro em dizer que todas as coisas sucedem igualmente, tanto para aqueles que sacrificam, como para aqueles que não sacrificam, tanto para aqueles que obedecem, como para aqueles que desobedecem. Enquanto terra, existem momentos que você, que eu, que nós, sejamos cristãos ou não, vivenciaremos momentos de alegria, momentos de tristezas, momentos de percas, momentos de ganhos, momentos de festas, momentos de paz, momentos de guerra. O que Jesus está dizendo para Nicodemos e alcançando a igreja e todos os ouvintes hoje, é que esse perecer é um perecer na eternidade. Jesus falou mais de inferno do que de céu no Novo Testamento. Jesus alertou todo aquele que ouviu e alertava: o inferno existe. Eu vou repetir: o inferno existe. O inferno não é apenas o túmulo, como algumas religiões querem te ensinar. O inferno é um lugar de tormento. Jesus comparou o inferno a um lugar de chamas. Jesus comparou o inferno a um lugar onde o bicho nunca morre. Jesus comparou o inferno a um lugar de ranger de dentes. Jesus comparou o inferno a lugares em que o ser humano teria a percepção. O pior lugar onde poderia existir é esse inferno que Jesus está falando para Nicodemos, que ele veio para livrar a humanidade. É justamente desse tormento, é justamente desse perecer na eternidade que Jesus veio livrar cada um de nós. Oh, bendito seja o nome de Jesus, porque não existe pecado, não existe ação do diabo, não existe fraqueza humana que, se entregando a Jesus, não seja anulada, não cor mais forte que seja, que não seja apagado pelo sangue poderoso, maravilhoso e carmesim de Jesus, o Filho de Deus. Jesus veio para tirar de nós o perecer da eternidade. Uma vez eu conversando com uma certa pessoa, e eu estava falando sobre o evangelho de salvação, e ele disse para mim: eu não preciso de igreja, eu não preciso disso, eu sou uma pessoa, um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom cidadão, pago as minhas contas. E eu disse para ele: isso é uma obrigação de qualquer um de nós. Mas eu disse para ele: mas deixa eu te falar uma coisa. Aí eu tirei ele do foco e coloquei a minha pessoa, porque para que ele não pensasse que eu estava apontando o erro dele. Porque nós, todos nós, por melhor que sejamos, diz a palavra de Deus, não passamos de servos inúteis. Precisamos da graça dele. Precisamos da misericórdia do nosso Deus. E eu disse para ele: você sabe, na eternidade, qual é a diferença entre eu e um pedófilo? Eu já peguei alguém que é pior no olhar humano. Alguém, um ser humano inescrupuloso. Ele disse: muita diferença. Eu falei: não, nenhuma. A diferença é Jesus. Ou melhor dizendo, falei: não, a diferença é Jesus. Tira Jesus da minha vida, eu vou para o mesmo inferno que ele. Tira Jesus da vida de alguém, por melhor que ele seja, ele vai para o mesmo inferno daquele pior que seja. Por quê? Porque não há no ser humano, ouça isso, você que está assistindo essa live, não há em nós nada que nos capacite a entrar no céu. Você pode ser o melhor cidadão, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor companheiro, se não tiver Jesus, vai perecer, porque Jesus deixou bem claro, ele veio para que nós não venhamos perecer na eternidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas o segundo ponto é que o texto sagrado é tão lindo, e quando ele fala isso para Nicodemos, ele tira toda a sabedoria que Nicodemos tinha,
E Nicodemo faz questão de Nicodemos olhar e falar: eu não sei de nada mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, e o que eu vou falar aqui, não quero dizer com as minhas palavras que com Jesus você não pode conquistar coisas terrenas. Fique claro? Eu não quero com as minhas palavras dizer que com Jesus você tem que ser um miserável, não pode conquistar, não é nada disso. Mas eu quero deixar bem claro que o sacrifício de Jesus não foi para você comprar carro novo. Jesus não morreu para que eu tenha casa própria. Repito, as minhas palavras, o que eu estou dizendo, não anulam que com Jesus você conquiste. Eu estou dizendo que a prioridade do sacrifício de Jesus não foi dar casa própria, não foi dar emprego bom, não foi dar roupa boa, foi para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muita gente que tem mansão aqui. Tem muita gente que tem carro bom aqui. Tem muita gente que tem muito dinheiro aqui, mas não tem Jesus. Não vai gozar das mansões celestiais. Aleluia! Você pode até pagar aluguel aqui, você pode até passar por lutas aqui, você pode até estar com as suas contas atrasadas, todo mês paga uma e fica outra, paga uma e fica outra, paga uma e fica outra, mas uma coisa é clara, lá já há uma mansão preparada para os filhos de Deus, lá já tem uma casa preparada para os filhos de Deus, e você não vai pagar aluguel. Foi Jesus que deixou bem claro: ei, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus foi enfático em dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí põe um ponto e uma vírgula, ainda vai enfatizar: se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar, eu vou voltar, vou buscar você, e vou levar para morar comigo, porque aonde eu estiver, vós estareis também. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Fique com essa palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda que você precisa crer em Jesus. Eu vou terminar enfatizando uma verdade que talvez muitos que estão em seu lar nunca ouviu isso. O amor de Deus não vai te salvar. Eu vou repetir. O amor de Deus não vai te salvar. Se esse amor que Ele tem por você não estiver unido com o seu arrependimento, a confissão dos seus pecados e a sua vida com Jesus. Oremos ao Senhor. Pai de amor, nós te louvamos e cremos na tua palavra, Senhor. Cremos no teu amor que é inexplicável, que é incomparável, esse amor que é ilimitado, esse amor que é doador, mas esse amor que é exigente. Cremos que esse amor que tens por toda a humanidade só agirá como um amor salvífico quando esse amor está unido ao nosso arrependimento e com Jesus. Que possamos compreender essas verdades e entender que precisamos nos arrependermos cada vez mais e viver uma vida que agrade ao Senhor. Pai querido, que os ouvintes que estão em seus lares, esses mesmos, que já um dia te adorou,
que um dia andou com Jesus, mas que por algum motivo se afastou. Senhor, toca neste momento, ó Deus, toca no coração dos ouvintes, para que eles possam voltar, entregar a sua vida ao Senhor. Essa irmã, esse irmão que até está na casa do Senhor, mas está vivendo uma vida que desagrada a Ti, ó Deus. Está vivendo uma vida de fornicação, uma vida de pecado. Pai querido, que a Tua mão de graça possa tocar agora, Senhor, e fazê-la compreender que precisa se arrepender e viver uma vida de santidade, uma vida de santificação na Tua presença. Senhor, nós Te glorificamos pela Tua palavra, pela Tua presença e por tudo quanto nos fizeste nessa noite. No nome de Jesus, guarda-nos. Abençoe aqueles que estão enfermos. Sustente, levanta, erga. Aqueles que já perderam seus entes queridos, Pai amado, sustenta na Tua presença e que Teu Espírito conforte. Pai amado, que os medos que nós enfrentamos não anulem em nós o prazer de Te adorar e a responsabilidade de cumprir com o papel pelo qual o Senhor designou-nos como igreja. Nós Te louvamos e Te bendizemos. E fazemos isso no santo, eterno, doce e maravilhoso nome do Senhor Jesus o Cristo. Amém.